Abra comigo sua Bíblia ou o seu smartphone aí. Pode ser também. Desde que fique na Bíblia. Senão você vai ter prejuízo. Eu quero ler o relato de Mateus capítulo 27. Foi-me dada essa honra de pregar aqui hoje no dia de Páscoa. Esta manhã de domingo. Eu queria que você abrisse Mateus capítulo 27. Versículo 27. Mateus 27, 27. É o último final de semana na vida de Jesus como homem entre nós neste mundo. Vamos ver o que o evangelista Mateus registrou dessas últimas horas, este último final de semana, essas últimas 48 horas praticamente na vida de Jesus. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhes as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: "Salve, Rei dos Judeus!" Cuspiram nele e, tirando dele a vara de sua mão, batiam com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. E então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: "Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus." Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: "Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus." Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que significa: meu Deus, por que me desamparaste?" E quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: "Ele está chamando Elias." Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e embebeu em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e deu-lhe a Jesus para beber. Mas os outros disseram: "Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo." Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito.
Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo e envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, sendo domingo, obviamente, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que sobreveio outro grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando-se ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito, aleluia. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheios de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam ao caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhes daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro, o suborno, e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje.
Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Espírito Santo de Deus, que porção maravilhosa das Escrituras temos nas nossas mãos. Que privilégio, Pai, podermos olhar para trás e ver essas Escrituras e compreendê-las e tê-las abertas aos nossos olhos e aos nossos corações. E muitos de nós já temos experimentado grandes efeitos e milagres da Tua morte e ressurreição ao Cristo bendito. Mas que nesta manhã, manhã de domingo, manhã de ressurreição, manhã de Páscoa, a Tua graça, Senhor, se manifeste poderosamente neste lugar, trazendo transformação na nossa vida, trazendo esses efeitos maravilhosos da ressurreição do Teu Filho sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu preparei uma projeção que a Jéssica vai correr atrás de mim ali, para ficar mais claro, mais simples também. Primeiro eu quero introduzir falando sobre o que é a Páscoa. Há muitas pessoas formatadas na sua mente por causa do comércio, que ainda pensam que Páscoa é ovo de Páscoa, que é coelhinho, que é outras tantas coisas. Você vai nos comércios, você deve ter percebido isso, né? As pessoas, depois de te atenderem, as mais educadas, dizem assim para você: Feliz Páscoa. E se você tiver a curiosidade de perguntar para elas: você sabe o que significa Páscoa? Elas vão engasgar e não vão saber responder. Porque o comércio formatou a mente das pessoas que Páscoa é coelho, Páscoa é chocolate. E essas simbologias surgiram do paganismo, que eu não vou entrar nesse mérito, que não é o nosso interesse. Mas a Páscoa não é nada disso. Páscoa significa passagem da escravidão para a liberdade. Vamos ler juntos ali o que significa Páscoa? Consegue ler lá? Significa a passagem da escravidão para a liberdade. É a maior festa do cristianismo e, naturalmente, de todos os cristãos, pois nela se comemora a passagem de Cristo deste mundo para o Pai, da morte para a vida, das trevas para a luz. Considerada essencialmente a festa da libertação, a Páscoa é uma das festas móveis do nosso calendário, vindo logo após a Quaresma e culminando com a Vigília Pascal. Alguns símbolos da Páscoa. A cruz da ressurreição traduz ao mesmo tempo sofrimento e ressurreição. O cordeiro, que simboliza Cristo, que é o Cordeiro de Deus e se sacrificou em favor de todo o seu rebanho. Outro simbolismo é o pão e o vinho, que nós vamos celebrar aqui nesta manhã, a ceia do Senhor. Jesus escolheu o pão e o vinho para dar vazão ao seu amor, representando o seu corpo e sangue. Eles são dados aos seus discípulos para celebrar a vida eterna. A origem da Páscoa não tem nada a ver com ovos nem coelhos. Sua origem remonta dos tempos do Velho Testamento, por ocasião do êxodo do povo de Israel, lá na saída do Egito para Canaã, registrado em Êxodo capítulo 12. Faraó, rei do Egito, não queria deixar o povo de Israel sair. Então muitas pragas vieram sobre ele e o povo. A 10ª praga, porém, foi fatal, a matança dos primogênitos. O filho mais velho seria morto, segundo as instruções divinas. Cada família hebreia, no dia 14 de Nisan, deveria sacrificar um cordeiro, espargir o seu sangue nos umbrais das portas de sua casa. Este era o sinal para que o mensageiro de Deus não atingisse essa casa com uma 10ª praga, a morte dos primogênitos. A carne do cordeiro deveria ser comida juntamente com o pão não fermentado e ervas amargas, preparando o povo para a saída do Egito. Segundo a narrativa bíblica, à meia-noite, todos os primogênitos egípcios,
inclusive os primogênitos do faraó, foram mortos. Então o faraó permitiu que o povo de Israel fosse embora com medo que todos os egípcios também fossem mortos. Em comemoração a esse livramento extraordinário, cada família hebreia deveria observar anualmente a festa da Páscoa, palavra hebraica que significa passagem, passar por cima. Esta festa deveria lembrar não só a libertação da escravidão egípcia, mas também a libertação da escravidão do pecado. Pois o sangue do Cordeiro aponta para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Portanto, nesta manhã nós vamos ver os efeitos da ressurreição de Cristo. Esse é o nosso foco aqui. O que a morte de Cristo causou para todos nós? Isto é uma tecla que a gente bate muito, a gente fala bastante, a gente prega, a gente mostra. No Encontro Vida Vitoriosa, nós abordamos isto. No nosso centro de treinamento de líderes, falamos sobre isso. Nos nossos cultos, falamos bastante sobre a morte de Cristo e os resultados desta morte e os efeitos desta morte. Mas hoje, por ocasião da Páscoa, nós vamos falar um pouco. Tem muito mais coisa para falar, obviamente, mas os efeitos da ressurreição de Cristo Jesus sobre a nossa vida. O que isso tem a ver conosco? Porque ele não está mais nesse túmulo que você está vendo a foto aí, ó. Ele ressuscitou. Aliás, quando nós tivemos o privilégio, um grupo de pastores aqui, de irmos até o Gólgota, na Cidade Santa, e entramos nesse túmulo, foi o momento mais glorioso daquela viagem. É um negócio impressionante, não tem como explicar para você. Você chega lá e tem essa frase, esse texto está escrito em inglês lá na porta do túmulo: ele não está aqui. E você entra e aquela romaria maravilhosa, e é um momento único, e eu louvo a Deus por ter me permitido essa experiência tão gloriosa. A trajetória da morte e a ressurreição é o texto que nós lemos agora há pouco aí. O julgamento de Jesus, ele sendo interrogado por Pilatos, ele sendo preterido, rejeitado pelo povo quando escolheram a libertação de Barrabás e não a de Cristo. Então, se você foi rejeitado na vida alguma vez, saiba que o teu Senhor foi muitas vezes. Inclusive no momento mais difícil da sua vida, ele foi rejeitado. Chega o momento da crucificação, chegando ao Gólgota, o lugar da caveira, deram-lhe beber vinho, mas ele não quis, puseram esta plaquinha sobre ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foi crucificado como um bandido, como um ladrão, como uma escória da sociedade. Ele foi crucificado entre dois ladrões. Por todos ele foi blasfemado e insultado. Cuspiram no rosto dele, açoitaram, cravaram uma coroa de espinho, zombaram dele. E enquanto toda aquela cena, aquele final de semana todo, praticamente, aqueles 2 dias, sexta e sábado, as pessoas zombando dele naquela via crucis que ele andou, as pessoas zombando, rejeitando, cuspindo nele, insultando por causa daquilo que ele foi e do propósito que ele tinha para trazer esses efeitos maravilhosos na nossa vida. A morte de Jesus. Aqui eu quero me deter um pouquinho. O texto que eu li para você diz que houve trevas sobre toda a terra, da hora sexta, que significa 12 horas, até a hora nona, às 15 horas. Então veja bem, a morte de Jesus, e isto é bom você gravar isto, que serve para tudo na sua vida, inclusive para ganchos evangelísticos, quando você quiser falar para as pessoas. Algumas coisas tocam as pessoas. Algumas coisas são curiosidades que as pessoas têm. E muitas coisas elas não sabem. Você já imaginou? Meio-dia, ficar um dia de sol, parar tudo e ficar trevas durante 3 horas.
Foi isso que aconteceu. Durante 3 horas. Isso foi um marco. A morte de Jesus mexeu com a natureza. E nessa hora que ele clamou, ou ele exclamou, clamando pelo Pai. Eli, Eli, lama sabactano, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento. Por que ele sentiu isto? Foi o único momento que ele se distanciou do Pai por conta do meu e do seu pecado. Foi isso que ele sentiu. Não foi a dor das chicotadas. Foi a dor da separação. Ele tinha uma comunhão íntima com o Pai o tempo todo. E neste momento ele se sentiu desamparado pelo Pai. Por quê? Porque sobre ele foram colocados todos os pecados da humanidade. Os seus pecados foram colocados sobre Cristo. E isto o fez sentir-se abandonado pelo Pai. Por isso que ele clamou. Não foram as dores. Foi a separação. Foi a dor da separação. Foi por essa que ele clamou. Porque o meu e o seu pecado foi colocado sobre ele. E depois disso, de um grande grito, ele entregou o seu espírito. Jesus não foi morto. Ele se deu por nós. Ninguém o matou. Ele se entregou. Isto é bom que fique claro. Havia profecias que isso ia acontecer, mas ele deu a sua vida em resgate de muitos, diz a palavra de Deus. O véu do santuário, do templo, foi rasgado automaticamente, uma coisa acontecendo de um lado, outra acontecendo do outro. Efeitos físicos acontecendo. Ninguém mexeu nesse véu. Ele foi rasgado milagrosamente, sobrenaturalmente, por conta dos efeitos da morte de Cristo. A terra tremeu. Outro efeito. As rochas se fenderam. Imagina tudo isso acontecendo. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. A gente passa batido nessas coisas, detalhes do texto. Muitos que haviam crido em Jesus, muitos que haviam crido em Deus, da velha aliança, do Velho Testamento, que estavam mortos, sepultados, foram ressuscitados. E tem mais. Esperaram Jesus ser ressuscitado. Foram ressuscitados, mas ficaram lá. Depois que Jesus ressuscitou, alguns desses saíram do sepulcro, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Isto são os efeitos do poder que foi derramado sobre a terra neste dia, neste final de semana maravilhoso como este que nós estamos celebrando aqui hoje. O centurião e os guardas que guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Também, né? Tudo isso acontecendo, só faltava os caras continuarem achando que não era. Vamos ver agora o sepultamento de Jesus. Apareceu na cena José de Arimateia, que pede o seu corpo, envolve-o num pano de linho novo, deposita num túmulo novo que fizeram abrir na rocha, depositaram, rolaram uma pedra para frente da entrada do sepulcro e se retiraram. Uma pedra gigante. Maria Madalena, as testemunhas aí, meus amados. Você vê que os evangelhos fizeram questão, os evangelistas e o Espírito Santo fez questão que eles percebessem tudo isso e fizessem um registro histórico destas coisas, para que isso ficasse completamente registrado na história da humanidade e evidenciado tudo isso, para que não houvesse dúvida de que Jesus morreu e de que Jesus ressuscitou.
Maria Madalena presentes ali testemunharam desse fato. Sacerdotes e fariseus pedem guardas para vigiar o sepulcro. Além delas, mandaram lá vários guardas para ficar vigiando o sepulcro, para que eles entendiam que os discípulos poderiam ir lá, roubar o corpo dele e depois inventarem de que ele ressuscitou. Só que isto não aconteceu, porque foi sobrenaturalmente, foi o Pai que o resgatou. A morte não pôde detê-lo, diga aleluia. Vamos à ressurreição, chegamos ao momento estratégico aqui. No domingo pela manhã, Jesus ressuscita e aparece a Maria Madalena e a outra Maria. Depois ele aparece aos seus 11 discípulos na Galileia. Ele aparece a elas ali e diz: olha, eu vou, vai encontrar os nossos irmãos. E ele vai à frente, ele chega antes, porque ele já tinha um corpo glorificado nessa altura, então não dependia mais de andar a 6 km por hora, que nem a gente às vezes anda na esteira, né? Jesus dá aos seus discípulos, então, a grande comissão. Ele aparece agora aos 11 e fala as últimas palavras do Senhor, estão descritas aí. Ele aproximou-se e falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga aleluia. Se toda a autoridade foi dada a Jesus, o que sobrou para o diabo? Nada. Isso nós precisamos crer, meus amados. Nós precisamos confessar isso diante das adversidades. Quando as pressões vierem, quando as lutas vierem, quando Satanás quiser oprimir você, quando quiser intimidar você, você precisa declarar isto. Toda a autoridade foi dada ao meu Senhor. E se toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, não sobrou nada para ninguém. E aí então ele dá a ordem, dá a grande comissão, e dá esse privilégio enorme que todos nós temos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diga aleluia. Ele está aqui, Ele está conosco, Ele está com você onde você estiver. Vamos ver agora as testemunhas da ressurreição. Então, se lhes abriu o entendimento, agora Lucas, botando um pouco mais de luz nessa história, ele diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. É Jesus indo no caminho de Emaús. 2 discípulos estavam andando desolados e Jesus aparece no meio deles e começa a conversar com eles. E o Espírito Santo, registrado aqui pelas mãos de Lucas, registra esse momento, dizendo que Jesus abre o entendimento desses 2 discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. E ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Eu e você fomos chamados para sermos testemunhas da ressurreição de Cristo. Diga aleluia. Quantos creem que Jesus ressuscitou aqui? Sabe, meus irmãos, esse é um diferencial na evangelização. E nós precisamos atentar para isso. Porque qualquer leigo neste mundo sabe e crê que Jesus morreu. Certo? Ninguém questiona isso. Mas há um questionamento, você viu no texto aí, dizendo que isto entre os judeus é divulgado até hoje, de que ele não ressuscitou. Então um diferencial da pregação do Evangelho, e que você vai ver depois os apóstolos, e eu vou colocar os textos para você aí, os apóstolos testemunhando disso, eles davam com ousadia, intrepidez, testemunho da ressurreição de Cristo. Esse é um grande diferencial, e que nós precisamos declarar para as pessoas.
declarar para as pessoas. Testemunhas da ressurreição de Cristo. Em Betânia, ele os abençoou, sendo levado aos céus à vista de todos. Muitas pessoas viram. Nesse momento ele estava ali com os seus discípulos. Ele deu essas últimas palavras de Mateus 28. De repente, à vista de todos, ele foi subido. Imagine a cena disso, meus amados. Ele foi chamado pelo Pai. Atos 1 registra que ele apareceu, apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis, ficando entre os seus pelo espaço de 40 dias. Presta atenção nesses detalhes. Ele permaneceu ressuscitado durante 40 dias. Ele andou no meio do povo, ele andou com seus discípulos. Para que isto? Para ficar evidenciado, para ficar claro, para ficar registrado isto. E muitos ainda não creem que ele ressuscitou. Mas vão crer na medida que eu e você pregarmos. E ele ensinava acerca do reino de Deus, mandou que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo. A verdade central do Evangelho é esta, meus amados. Atos 2, 29 até o 33. Irmãos, possam dizer-lhes com franqueza, a pregação de Pedro no Pentecostes, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Provendo isto, falou da ressurreição de Cristo, Davi já profetizando lá atrás. Não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Não é uma história, é um fato. Não é um boato, é um fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou sobre o que vocês veem e ouvem, derramou sobre todos nós agora. Então os apóstolos, a ênfase deles era na questão da ressurreição. Continuando ainda o testemunho dos apóstolos, Atos 4, 32 e 33, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Leia comigo aquela parte em azul ali, por favor. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Vamos ver agora os efeitos da ressurreição de Cristo em nós. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 7. Tudo transcrito aí. O que esta ressurreição tem a ver conosco nesses dias. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste século e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, da nossa natureza carnal, né? Seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, ou filhos da ira, diz a outra versão. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Vamos ler juntos em azul ali? Deus nos ressuscitou com Cristo.
para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que é que Deus fez com você? Segundo o texto. O que é que Ele fez com você? Quantos creem que foram incluídos na morte de Cristo? Você que crê que foi incluído na morte, deve crer também que foi incluído na ressurreição. Todos nós, todos aqueles que creram e creem que Jesus Cristo morreu a nossa morte, Ele também nos incluiu na sua ressurreição. Isto é um fato, meus amados. E eu e você precisamos viver dentro desta dimensão. O que isso tem a ver com nossos dias de hoje? O que muda na nossa vida? Olha lá Colossenses capítulo 3 agora. Nosso novo estilo de vida para quem ressuscitou. Você já ressuscitou com Cristo? Pergunta para o seu amigo do lado. Você já ressuscitou com Cristo? Olha como é que tem que ser a sua vida agora. Vamos ver a nossa vida como é que tem que ser agora. Se já ressuscitamos com Cristo, se isso é um fato, se isso é uma experiência, aqui está o nosso estilo de vida. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, o que vocês devem fazer? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. As coisas do alto, as coisas celestiais dominam o nosso pensamento, dominam os nossos sonhos. Será que estamos vivendo dentro dessa dimensão? O apóstolo Paulo escreve isso para a igreja de Colossos, dizendo, olha, já que vocês ressuscitaram com Cristo, assim deve ser a vida de vocês. Busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que significa isso? Todos os sentimentos, todos os desejos que vêm na sua vida, nas tentações que aparecem durante o dia, na sua mente, durante a noite. Você que morreu e ressuscitou, deve pegar isto e colocar tudo isso na morte de Cristo. Colocar tudo lá. Confessar a palavra de Deus, que é o tema que nós vamos abordar em todas as comunidades a partir de maio. O poder da confissão da palavra. E a nossa vida não será mais a mesma de fato. E Paulo continua dizendo, mas agora abandonem essas coisas. Que coisas? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Vamos ver as coisas que devemos abandonar aqui? Abra comigo Colossenses 3. Tem uma listinha aqui, vamos olhar aqui que Deus vai falar com você. Comigo também. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Que são essas coisas? A lista aqui, ó. Imoralidade sexual. Você tem que fazer com ela. Declarar morte e colocá-la na morte. Impureza. Paixão. Desejos maus. Ganância, que é a idolatria. Se você morreu e ressuscitou com Cristo,
Isso deve ser coisas do seu passado, não do seu presente. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem essas coisas. Que coisas? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, diga para a pessoa do seu lado, você é santo e amado. Você não é pecador inveterado, você é um santo e fiel. O que devemos fazer agora? Revistam-se de profunda compaixão, bondade, mansidão, humildade, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos em tudo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, faça-o em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. E aí Paulo continua dizendo o comportamento das mulheres, dos maridos, dos filhos, dos empregados, a vida cotidiana daqueles que ressuscitaram com Cristo. Acabou. A pergunta acaba com essa pergunta. Você já experimentou os efeitos da ressurreição de Cristo em sua vida? Qual é a sua resposta hoje? Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto. Eu separei um clipe, um vídeo, que eu queria mostrar para você. Eu queria que o grupo já viesse aqui, o Guga, por favor, já chegasse até aqui. Esse vídeo que você vai ver é uma declamação de um homem de Deus chamado John Haggai. É um líder cristão. Creio que está vivo ainda, ele está bem experiente já. E ele esteve alguns anos atrás no Brasil. Ele tem um instituto, um treinamento de líderes e pastores. E ele fez uma declamação no final de uma das suas palavras sobre quem é Cristo. E o tema desse seminário que aconteceu em Águas do Lindóia, o tema foi muito feliz. Cristo, o incomparável. E numa das ministrações dele, ele declamou esse texto, falando do seu coração.
E é impactante demais. E eu queria que você, depois de ouvir isto, nós vamos ter um tempo de oração e adoração a Deus aqui, porque tudo isso deve culminar, a morte e a ressurreição de Cristo deve culminar em todos nós numa reflexão profunda e numa adoração ainda mais profunda. Vamos ao clipe então. He that cometh from above is above all. Christ, the incomparable. Who is this Christ of whom I speak? No character stepping out on the platform of history can abide in the presence of the incomparable Christ, the heartthrob of history, the diadem of the universe, the fulfillment of prophecy, the Savior of the world. Christ overshadows all. He is the vox humana of all music. He is the line of grace in all sculpture. He is the most exquisite blend of light and shades in all paintings. He is the pinnacle of achievement in every endeavor. To the artist, he is the altogether lovely. To the architect, he is the chief cornerstone. To the astronomer, he is the bright and morning star. To the baker, he is the living bread. To the biologist, he is the life. To the builder, he is the sure foundation. To the carpenter, he is the door. To the doctor, he is the great physician. To the educator, he is the great teacher. To the engineer, he is the new and living way. To the geologist, he is the rock of ages. To the author, he is the living word. To the farmer, the sower, and Lord of the harvest. To the florist, he is the rose of Sharon, the lily of the valley. To the horticulturist, he is a true vine. To the judge, he is the righteous judge of all men. To the journalist, he is the good tidings of great joy. To the philosopher, he is the wisdom of God. To the preacher, he is the word of God. To the statesman, he is the desire of all nations. To the toiler, he is the giver of rest. To the sinner, he is the Lamb of God who taketh away the sin of the world. To the Christian, the Son of the living God, the Savior, the Redeemer, and Lord. To the disciple, he is the commander-in-chief who gives us our orders with unmistakable and unconditional clarity. He is Christ, the incomparable. Aleluia! Vamos ficar em pé, Ele é o Cristo incomparável. Levante as suas mãos aos céus e vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Diga, ressurgiu o mais alto que você puder. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aqueles que ressuscitaram com Cristo, declarem nessa manhã: ressurgiu
a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, Ele é. Em seu nome Vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Somente as nossas vozes ao Senhor declarando: ressurgiu, ressurgiu. Nosso Deus em seu nome vamos vencer. Nosso Deus. Quero ouvir a sua voz nessa manhã. Declare: ressurgiu. Em seu nome vamos. Cantar do início este hino e dizer: poderoso, poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus. Mais que buscamos, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome, vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conosco. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A solução, mais que sabemos, muito mais que esperamos. Ele faz, declare, sim. Grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Grite se puder. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Mais uma vez, apenas as nossas vozes. A igreja declara: ressurgiu. Ainda as vozes declarando, sim. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Vai levantando a sua voz para adorá-lo. Vai adorando, vai fazendo um cântico novo a Ele. Consagre a sua vida a Ele. Consagre a sua vida a Ele. Levante a sua voz.